No cenário da crucificação, o povo estava olhando. Diga, o povo estava olhando. Havia vários olhares para aquele cenário da crucificação de Jesus. No verso de número 48, Lucas nos dá uma informação que tem muito a ver com o ser frio que o ser humano é. Quando ele diz assim, que a multidão voltou após o espetáculo. Mas como é um espetáculo, irmão? Essa cena do Calvário é assustador. Porque o cenário da cruz é um cenário sangrento, hostil, grotesco. Mas lá estava o povo assistindo como se fosse um espetáculo. Segundo os historiadores, irmãos, conta que quando foram abolir esse tipo de execução pública na França, o motivo preponderante foi esse espetáculo. Quando alguns criminosos iam ser executados, eram decretado feriado. E os pais pegavam os filhos, as crianças, e de repente via ali uma oportunidade de estar vendendo uma pipoca, um cachorro quente, enquanto as pessoas estavam sendo executadas ao lado. Aí pararam e pensaram, alguém está sofrendo ali, está morrendo ali, do nosso lado, e nós estamos aqui transformando isso aqui em um espetáculo, a morte de um ser humano. É isso que está acontecendo no cenário da cruz. Simão e as mulheres gritando, os soldados lançando sorte sobre as vestes de Jesus, os religiosos insultando. O Senhor não é Deus? Desce daí. Todos esses personagens representam a categoria da raça humana, irmão, fria, sem sentimento. Por isso, amados irmãos, eu quero lhe convidar para 3 olhares da cruz. Os 3 olhares a partir desta crucificação. É interessante como as Escrituras nos ensinam a respeito de Cristo. Lucas aborda quando Cristo sobe ao monte da transfiguração, ao monte Tabor, e de repente ele é transfigurado e aparece entre Moisés e Elias. E há uma glória, cerca eles, uma glória sobrenatural. Jesus no meio, Moisés e Elias naquela glória celestial. Mas poucos capítulos depois, nós encontramos o próprio Jesus, não mais no meio dessa glória, não mais entre Moisés e Elias, nessa glória celestial, mas entre 2 malfeitores, irmãos. Isto mostra a oscilação da vida. Às vezes nós nos encontramos em meio a pessoas maduras, fiéis, sinceras, transparentes, amorosas, mas de repente, nos leva a estarmos entre escarnecedores, sim ou não? Às vezes nós estamos lá tudo numa boa, mas dali a pouco a gente está numa rodinha. A lição que aprendemos e extraímos aqui desse texto é: qual é a nossa postura quando nós estivermos entre os melhores homens e quando nós estivermos entre escarnecedores, que possivelmente poderão estar ao nosso redor? Qual a nossa postura?
O que dizem de nós, ao nosso respeito? Eita, aquele crente. Jesus amado, vamos em frente. Queridos, quero lhe chamar a atenção a partir do olhar desse malfeitor. Quando ele olha para Jesus e começa a reproduzir tudo aquilo que está dentro do seu coração, as suas palavras estão carregadas de blasfêmia, as suas palavras estão carregadas de insulto. Ele está dizendo: se tu és o Cristo, salve a ti mesmo e a nós. Nós tiramos aqui duas lições básicas desse texto. Primeiro, esse homem quer o bem de Jesus, sim ou não? Salve a ti mesmo. Ele quer o bem de Jesus, mas ele só quer o bem de Jesus se ele também for beneficiado na mesma altura. Salve a ti mesmo e a nós. Ele só quer que Jesus seja livre daquela condição se ele também for livre, se ele for beneficiado. Isto mostra o coração orgulhoso, orgocêntrico do ser humano, irmão, que só quer o bem do outro se ele, de alguma maneira, ele também for beneficiado. Eita, pastor, hoje é Santa Ceia, mas é na Santa Ceia que a gente vai refletir, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes, só cooperamos se cooperarmos conosco. Às vezes só fazemos o bem para o outro se fizer para nós também, sim ou não? Isto é de nossa natureza caída, irmãos. Só fazemos o bem aos outros se isso de alguma forma também nos afetar de alguma maneira para o bem. Se eu tirar algum proveito. A segunda lição que nós vemos nas palavras desse malfeitor é que esse homem tinha dúvida da identidade de Jesus. Ele diz: se tu és o Cristo. Há uma incerteza, há uma dúvida nesse homem. Se tu és verdadeiramente o Messias, se tu és verdadeiramente o Cristo, faz alguma coisa. Então essa relação, irmão, que ele tem de Cristo, ela é duvidosa. Essa relação é firmada na incerteza. Esta está firmada na insegurança. Oh, irmãos, infelizmente, quantos crentes estão desta maneira? Esse homem, ele coloca em dúvida a identidade de Jesus. Esta foi a tática usada por Satanás com o próprio Jesus no deserto. Ele disse: se tu és verdadeiramente o Cristo, faça com que essas pedras se transformem em pão. Sabe por que o diabo fez esta pergunta para Jesus? É porque um pouquinho para trás, alguns minutos atrás, o diabo havia ouvido uma voz, quando Jesus foi batizado por João Batista, que dizia assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ele quis pôr em dúvida aquilo que ele acabara de ouvir do próprio Deus a respeito do seu filho. Esse aí é meu filho. Aí que está o problema da nossa geração, queridos. Esse homem quer acreditar, mas só vai acreditar se ver alguma manifestação. Eita, tem crente que é assim, irmão. Eu só vou no monte se eu ver pegar fogo na... Ei, irmão, eu fui para o monte, para me levar para o monte para ver essa fogueirinha.
Glória a Deus. O fogo mesmo tem que sair daqui de dentro, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse homem quer acreditar, mas ele só vai acreditar se ver alguma manifestação. É como nós, só vamos acreditar se Deus nos dá aquilo que estamos pedindo. Tem que ser desse jeito, Jesus. Aqui não tem crente desse jeito. Somos uma geração, irmãos, refém de sinais. Somos uma geração reféns do poder de Deus. Mas não é desse homem que devemos explorar desse texto. O olhar desse homem só vai nos mostrar o mesmo olhar de muitos crentes que estão aqui nessa noite, infelizmente. Mas é do outro lado, há um outro homem que nos mostra que o seu olhar e o seu coração é totalmente diferente do outro. Você sabe o que me deixa encantado nesse texto? É que o homem que blasfema está olhando para o Cristo crucificado. Sim ou não? Esse outro ladrão, esse outro homem que vamos explorar agora, ele está olhando o mesmo Cristo crucificado. Ele não estava vendo um outro Cristo crucificado, era o mesmo. Mas as palavras desse homem é diferente da do outro que blasfemava. Então, amados, o segredo não está no cenário, porque o cenário é o mesmo. O segredo está no olhar. Tudo depende do olhar. Todos estão olhando para o homem da cruz do meio. Esse homem então vai olhar para esse homem e vai dizer: tu não tem mesmo, tu nem mesmo teme a Deus, estando na mesma condição? Traduzindo pela Bíblia do pastor Darcy: ei, rapaz, você não teme a Deus, não? Estando debaixo da mesma condenação? Quem de nós poderia imaginar que um homem nesta condição teria um coração carregado de temor? Está lá crucificado, mas o coração dele está totalmente diferente do outro. O coração dele está carregado de temor. Nenhum de nós iríamos imaginar isso. Esse homem está dizendo: nós só estamos aqui que nós pisamos na bola, rapaz. Nós fizemos muita coisa errada. Nós temos que pagar pelo aquilo que nós fizemos. Mas esse aí não tem pecado nenhum. Ele está reconhecendo que só está ali pelos seus erros. Amados, se nós reconhecesse os nossos erros, vários problemas seria solucionado. Sim ou não? Mas muitas vezes nós não reconhecemos. Nós apontamos, deve ser o fulano. Às vezes nós pisamos na bola, mas aqui não tem, graças a Deus. Então, se nós reconhecêssemos os nossos erros, vários problemas já seriam solucionados. Porque nós somos especialistas. Quando algo acontece, nós sempre culpamos alguém. Nós nunca assumimos nossos erros. Mas Jeremias escreve lá no capítulo 3, verso 39, dizendo assim: olha,
Se você quiser se queixar dos seus problemas, rapaz, se queixa dos seus próprios erros. Para de queixar do problema dos outros. Se queixa dos seus erros. Não é por causa do fulano, irmão. Não é por causa dele, não é por causa dela. Não é por causa do sistema, não é por causa do inimigo. O inimigo não presta mesmo. Não, o problema é o erro, é meu e seu. E nós precisamos assumir muitas vezes. Glória a Deus, glória a Deus. Mas tudo isso, irmão, é porque temos essa dificuldade de dizer, não, eu estou frio na fé, não é por causa do pastor que não me dá oportunidade. Não, é porque eu não vou nas orações. É porque quando tem a consagração eu não vou também. Não, não é por causa do fulano, é por causa de você mesmo. Não é por causa da cara feia do irmão. Eu não estou nem aí que o irmão está com cara feia comigo. Quem morreu por mim, pelos meus pecados, não foi o irmão, foi Jesus. Quem morreu por você, pelos seus pecados, foi Jesus. E foi Ele que te chamou e te trouxe para estar aqui, juntamente com eles. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer, sou eu estou assim, dessa maneira, meu ministério está frio, é por culpa minha, mas Deus vai me dar força, eu vou buscar o Senhor, e vai mudar esse quadro, em nome de Jesus. Se o seu casamento está chegando aonde chegou, alguma negligência aconteceu com você. Para de culpar o outro. Ah, fulana está falando mal. Vai lá, se corrige. Para. Deus vai te dar vitória. Alguma negligência nossa. Se o ministério está em dificuldade, está declinando, é por minha causa. Eu não vou procurar refúgio, intentos para culpar o outro. Não, eu preciso assumir os meus erros. A culpa é minha. Nós estamos aqui, esse homem, ele disse assim, se eu estou aqui, a culpa é minha, a culpa é sua. Esse que está aqui no meio, ele não tem pecado nenhum. Nós estamos aqui por merecimento, mas esse aí é inocente. Aí logo em seguida, esse homem vai dar a mais bela declaração do Gólgota, meu. Ele vai dizer assim, Senhor, oh glória, Senhor, esse Senhor aqui é Kyrios, é um vocabulário usado para divindade, irmão. Era o imperador que era tido como uma divindade. Na verdade, esse homem estava dizendo ao seu colega, esse homem que está diante de nós, ei, ele é Senhor, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Isto me faz tremer e temer, irmãos. Por quê? Qual a figura que esse homem está vendo? Não é a mesma que o outro está vendo? Esse homem não está vendo um Deus abrindo o mar vermelho. Esse homem não está vendo Jesus transfigurado lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração.
Esse homem não está vendo um Deus assentado no trono com todo o poder celestial. Não, ele não está vendo isso. Esse homem não está olhando para um ser humano, ele está olhando para um ser humano totalmente desfigurado, irmãos. Oh, aleluia, oh presença gloriosa, irmãos. Aleluias. Jesus está na cruz totalmente desfigurado. A sua aparência está deformada. Isaías nos informa isso aí, irmãos, dizendo assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Ele era desprezado. Nós não víamos nele beleza alguma, irmãos. Era como um que os homens viravam, sabe o quê? O rosto. Aleluias. Aleluias. Mas esse homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, aleluias, glória a Deus. Queridos, Jesus estava na cruz totalmente nu. A Igreja Católica vai fazer uma imagem com um pano na genitália de Jesus. Tudo é romantismo. Jesus estava totalmente nu, desfigurado o rosto, ensanguentado. O condenado não tinha direito a nada. Por isso a execução era a mais cruel, a mais abominável. Um soldado romano não podia jamais morrer numa cruz. Porque quem morria em uma cruz não tinha direito nem à sepultura. Era comido pelas aves de rapina. Ficavam jogados lá pendurados, para que as aves viessem. Mas lá estava Jesus com seu corpo totalmente retalhado, seu rosto irreconhecível. Isaías disse que quando nós olhássemos para ele, nós iríamos dizer: esse aí não é Deus. Não tem nada nele que me agrada, que me atrai. Ele está totalmente irreconhecível. É para essa figura que esse ladrão está dizendo: ele é Deus. Ah, você não ouviu direito. É para essa figura que aquele ladrão está olhando assim, está dizendo: esse aqui que está aqui do nosso lado, além dele ser inocente, ele é Deus. Esse daqui, ele é rei, ele tem um reino. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Alabashuri cantarabás, aleluias, glórias, louvado e agradecido é o nome do Senhor. É para essa figura que esse ladrão está dizendo: ele é Deus. Esse homem, ele não exige poder como o outro exigiu. Ele não pediu que lhe fizesse alguma coisa que pudesse lhe convencer. O senhor precisa fazer alguma coisa para me convencer. O senhor é rei. Não. Ele apenas olhou naquela figura totalmente desfigurada e ele disse: esse homem é o próprio Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. O que aconteceu com esse homem que conseguiu enxergar Deus na figura totalmente retalhada do meigo nazareno? Aqui está a diferença da igreja.
que vai ser arrebatada. Aqui está a diferença dos cristãos maduros. Aqui está a diferença de que a semente caiu em boa terra, que criou raiz e produziu fruto. Aqui está a diferença daqueles que entenderam o Evangelho. Mas que diferença é essa, pastor? É aqueles que olham para Deus e se relacionam com Cristo, sem exigir uma manifestação externa, para que ele possa acreditar que Deus é Deus. São aqueles que olham para Deus sem nenhuma coisa acontecer. Ah, não está acontecendo nada, mas eu sei que Deus está comigo. Se nenhuma folha se mexer, eu sei que Deus está comigo. Oh, glórias! Eu estou passando por essa dificuldade, mas Deus está comigo. E eu creio que logo vai passar, porque Deus vai me dar vitória. Oh, alabachuri cantarabás. Glórias! Esses são aqueles que, se nenhuma chave chegar, ele vai continuar acreditando. Quem me prometeu é fiel. A qualquer momento Deus vai me abençoar. Mas eu não vou me desviar não, vou continuar firme. E olhando para o autor e consumador da minha fé. Aleluias. Glória a Deus. Esse homem conseguiu enxergar Deus quando a morte estava batendo a porta dele. E o crente firmado, maduro, ele enxerga Deus quando a situação é contrária. Está tudo dizendo que não, mas Deus está comigo, aleluia. O meu Redentor vive. Oh, glória! Oh, presença gloriosa, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Mesmo a situação está contrária, mesmo quando a tragédia chega, nos acontece, quando o mal nos assolam, quando nós somos retalhados pela vida, quando nada está acontecendo a nosso favor, Deus continua sendo Deus. Deixa eu te dizer algo. Nós não precisamos sentir arrepios, irmãos, para saber que Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Ah, se eu sentir um arrepio, aí eu sei que Deus está aí. Irmão, às vezes você te deu um friozinho aí. A presença do Senhor é real nesse lugar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu não preciso sentir arrepio para termos a convicção de que Deus está entre nós aqui nessa noite. Você não precisa chorar. Ah, se eu não chorar, Deus não se teve presente. Você não precisa de nenhuma situação externa. Nós não precisamos ser movidos por uma dinâmica, por essa visão ou por esse horizonte. Ah, se eu não ver algum irmão sair no aviãozinho aí, Deus não está se manifestando. Irmão, Deus está aqui. Aleluia, oh, presença gloriosa. Aleluia. Então nós não precisamos ser movidos por essa visão, por essa dinâmica. Nossa mentalidade não pode estar baseada no poder de Deus. Se Ele não fizer nada, irmãos, você não pode entrar em pânico. Se Deus não fizer nada, não precisa entrar em crise.
Meu Deus, eu estou sendo encurralado por essa situação. Será que tu continua sendo Deus para comigo? Eu não estou vendo nada mover diante de mim. Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, na minha família. Mas você pode dizer assim, ó, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Jesus está comigo. Eu sei que Ele prometeu, e aquilo que Deus prometeu, irmão, passarás os céus e a terra, mas vai se cumprir. Não importa a situação, não importa a circunstância, fiel é o que nos prometeu. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Se eu sentir arrepio, eu sei que Ele está comigo. Se eu não sentir, Ele está comigo. Glória a Deus. Queridos, por eu não dependo de fatores externos, a minha relação com Deus não é no poder de Deus, e sim no seu amor. A nossa relação com Deus não pode estar firmada no poder de Deus. A nossa relação com Deus deve estar firmada no seu amor. É essa leitura que esse homem está fazendo de Jesus. Esse homem é inocente. Esse homem não fez nada de errado. Só tem uma razão para ele estar aqui na cruz. Sabe qual é a razão que ele está aqui? É o amor que ele sente por mim e por você. É esse amor que eu vou me render. Jim Stott, irmão, diz: se nós queremos saber o verdadeiro sentido do amor, nós não precisamos ir ao dicionário. Nós devemos olhar para a cruz. Eita! Glória a Deus. Se nós precisamos saber o verdadeiro sentido do amor, nós não devemos ir no dicionário. Nós devemos olhar para a cruz. Nós devemos olhar para o Calvário. É lá que o nosso Deus expressou todo o teu amor por mim e por você, irmão. Glória a Deus. Ali está a expressão máxima do amor de Deus para conosco. Esse homem basicamente, baseado no amor, ele crê que Deus é Deus em Cristo Jesus. Portanto, olhai para o amor de Deus e seja renovado nessa noite. Olhai para o amor de Deus, levanta a tua cabeça e continue marchando, não importa a circunstância. Olhai para o amor de Deus e ame as pessoas, irmãos. Olhai para o amor de Deus e prevaleça em nome de Jesus. Ainda que a situação da vida esteja desfigurada, ainda que a situação fique irreconhecível, a imagem de Deus ficará nítida diante de ti. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Queridos, a fé do Antigo Testamento era diferente da fé do Novo Testamento. A fé do Antigo Testamento, eles teriam que olhar para a frente, para o Messias que ainda viria. Mas a fé do Novo Testamento, ou a fé da igreja, é uma fé para trás,
Sabe para quê? Olhar para o Gólgota. Olhar para tudo aquilo que Ele já fez por mim, por você. E ainda tem muito mais para fazer na tua vida. Glória a Deus. Não tire os olhos de Jesus. Lá em Hebreus diz: olhai firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É o olhar de Jesus. Jesus olha para esse homem que havia dito: Senhor, lembra-te de mim quando entrarmos no teu reino. E a terceira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus olha para esse ladrão e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você estará comigo no meu reino. Ele não disse ontem, ele não disse amanhã, ele disse hoje. Esse ladrão, ele amanhece o dia com uma condenação e termina o dia salvo, santificado. Esse homem também estava desfigurado, irmão, porque ele estava sendo crucificado. Esse homem não tinha beleza, não tinha formosura, também não tinha aparência, mas Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É aqui que devemos dormir em paz, irmãos, porque eu sei que o olhar da graça me recebeu. O olhar da graça de Deus te recebeu, irmãos. Descansa nesse olhar. Esse olhar te alcançou, irmão. Lembra aonde você estava e aonde você está agora. Foi porque o olhar da graça te alcançou e te resgatou. Aleluias. Quanto mais imperfeições que Deus me encontra, a abundância da graça se manifesta nas nossas vidas. Às vezes pensamos que precisamos ser perfeitos para sermos aceitos por Deus. Ele te recebe sem maquiagem, irmãos. Ele recebe você do seu jeito, irmãos. Ele te recebe sem máscara, irmão. Oh, glória. Glória a Deus. Só um exemplo aqui de um casal, irmão, de noivo, recém-casado, a primeira noite, aí eles estão na lua de mel, aí o tempo começou a chover, e aí a esposa foi pro banheiro, que era fora do quarto, e aquela chuva forte. Aí o marido acordou também, falou assim: vou pro banheiro, né? Aí deu aquele relâmpago, e a mulher estava voltando, aí o marido se assustou com a mulher. Porque viu ela sem maquiagem, se assustou com ela, irmão. Aí ele disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Aí ela disse: benzinho, sou eu. Você está querendo me enganar, demônio. Porque não reconheceu. Estava sem maquiagem. Conhecia a esposa só toda lindona. E ela estava sem maquiagem. Eu contei essa história para te dizer, irmãos, que Deus te ama assim como você é, sem maquiagem, sem máscara, aleluias, naturalmente, do jeitinho que você é, com as suas imperfeições. Jesus te ama, irmão.
Ele te ama assim como você é. Ele te aceitou assim como você é. Deixa eu concluir aqui, irmãos. O pastor falou que eu podia ir até meia-noite. Eu estou pensando que é verdade, irmão. O que eu aprendo aqui com essa palavra, irmão? Duas coisas. Que na sua pior hora, no seu pior momento, Deus consegue tirar de mim e de você o nosso melhor, irmão. O nosso melhor, irmão. Recebe essa palavra, irmão. Aleluia. Porque nós temos muitos crentes dodó, irmão. Nós não podemos passar por dificuldade. Ai, meu Deus. Às vezes, irmãos, quando nós estamos passando por prova, creia, Deus não dá prova maior do que nós podemos suportar. Se Deus está te dando prova, olha, aguenta firme, irmão. Deus vai te dar vitória. Ele está te capacitando para receber a bênção maior do que você está esperando. Então, no nosso pior momento, Deus consegue tirar de mim e de você o nosso melhor. Esse homem está na sua pior hora, está debaixo de muita dor, está debaixo de uma execução, de uma maldição. Como é que Deus tirou desse homem o seu melhor? Quando no pior momento, ele reconhece Deus em Cristo Jesus. Olha, esse aí todo retalhado, ele é Deus. Oh, irmão, coisa gloriosa. Aleluias. Naquele cenário terrível, ele conseguiu enxergar o paraíso. Ele conseguiu enxergar que aquele homem tinha um reino. Lembra-te de mim quando entrarmos aonde? No teu reino. Esse homem é rei. Ele tem um reino. E ele quer nos levar para lá, irmãos. Oh, glórias. Aleluias. Esse homem consegue ver o que Herodes não viu. Esse homem consegue enxergar o que Pilatos não quis ver. O que todos os religiosos não conseguiam ver. Esse homem confessa com o seu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Dia, meses, ou o pior momento da sua vida. Mas olha, creia, recebe essa palavra. É nesse momento que Deus vai fazer fluir de você uma essência maravilhosa para a glória do nome do Senhor. Deus vai tirar de você o teu melhor, irmãos. A sua oração vai ser a melhor, irmão. Glória. A sua pregação vai ser a melhor, irmão. Os seus louvores vai ser os melhores músicos. Vai ser o melhor em nome de Jesus. Está com dificuldade, mas Jesus vai tirar de vocês. É nesse momento o melhor de nós. Aleluias. Não há possibilidade de nós mesmos acertar os nossos julgamentos das pessoas, irmãos. A segunda coisa que a gente aprende aqui: não há possibilidade de nós acertar os nossos julgamentos das pessoas. Nós somos fáceis para julgar os outros. Qual de nós teríamos a capacidade de pensar que naquela cruz havia um malfeitor, condenado pelos homens, mas absolvido por Deus? Quem de nós? Nós só íamos falar assim: está passando por isso porque aprontou. Sim ou não, irmãos? Às vezes nós falamos isso. Caiu porque fez isso e aquilo. Nós somos fáceis para apontar. Qual de nós teríamos a capacidade de saber que aquele homem estava com seu coração cheio de temor e de arrependimento? Qual de nós teríamos
a intuição de julgar que aquele homem foi o último companheiro de Jesus na terra e foi recebido no céu. Foi o último. Por esse motivo, irmão, a Bíblia nos autoriza, a Bíblia não nos autoriza a julgar as pessoas. Nós olhamos o que está diante de nós, diante dos nossos olhos, mas Deus olha o que está no nosso coração. Cuidado como você elabora sentenças diante das pessoas. Terceira coisa, irmãos, vamos caminhar aqui. Jesus prometeu o paraíso para esse homem, mas algumas coisas aconteceram na sequência. Quando Jesus promete o paraíso, Ele promete ao meio-dia. A Bíblia diz que escureceu toda a terra. Irmãos, quem aqui já recebeu uma promessa e no dia seguinte parece que tudo... Que provação, irmão. Aí a gente já começa a falar assim, não foi Deus que prometeu, não, foi Deus que prometeu. Aí vem as provas. O texto diz que ao meio-dia escureceu tudo, irmão. E a escuridão nos dá uma sensação de insegurança e de pavor. Quando as coisas ficam escuras, nós ficamos inseguros, não sabemos para onde ir. Esse homem ouve Jesus lhe dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. De repente vem um apagão, vem uma escuridão para todas as partes. Quando de repente houve um terremoto, meu Deus, escuridão, terremoto, fatores negativos para esse homem que ouviu a promessa que hoje ele estaria no paraíso. Ele ouve do homem que lhe havia lhe feito a promessa, lhe dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O que esse homem acabou de me prometer, o paraíso, e agora ele está dizendo assim que está abandonado. Mas a palavra havia sido dada. Diga comigo, a palavra foi dada. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A palavra que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. Não importa a situação que você esteja passando, vai se cumprir. Aleluias, glória a Deus. Apesar da escuridão, apesar do terremoto, apesar das palavras contrárias, a promessa de Deus vai se cumprir. Você está debaixo de uma promessa de Deus e vai se cumprir em nome de Jesus. É possível, depois da palavra liberada, a escuridão chegou. É possível, depois da palavra liberada, o terremoto acontecer, a terra se abalar. É possível, depois da palavra liberada, você ouvir muitas vozes que vai contradizer a palavra que Deus falou a teu respeito. Mas em nome de Jesus, descanse na palavra de Deus. Amém, irmãos? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Não importa o que estão dizendo que não vai acontecer na tua vida, mas se Ele prometeu, vai se cumprir. Acredite, ainda que se escureça, ainda que o terremoto chegue, ainda que as vozes vai te dizendo que nada vai acontecer,
querendo fazer você desacreditar. A palavra que Deus falou a teu respeito permanece firme para sempre. A escuridão vai passar, o terremoto vai passar, as vozes vão se calar e a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém, irmãos? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.